Pessoal, estamos na correria, nós três aqui. Essa vida dupla, né? Hoje foi uma coisa, até pedimos desculpa que nós atrasamos uns minutinhos aqui, porque eu cheguei em casa agora. Hoje eu atendi o dia todo e peguei estrada. E o Luquinhas também, todo mundo tá na correria aqui, mas chegamos a tempo. Isso que importa. Ó, a turma tá chegando aí. Ó, o Rafael Bellini aí também com a gente. Mais Isso uma aí, vez, pessoal. aquelas instruções iniciais, né? O celular para pegar nós três está um pouquinho longe. Então, se vocês não estiverem ouvindo direito, fala aí que o Lucas vai estar aqui acompanhando no outro celular as perguntas, os comentários, beleza, pessoal? Isso aí, vamos lá, galera. Hoje na live a gente vai abordar Chega um pouquinho para cá, que você não tá aparecendo. Deixa eu ir mais para trás um pouquinho. vai abordar umas questões, né, relacionadas à educação financeira pro dentista que a gente quase nunca vê em lugar nenhum, né, cara? E o importante é falar por que nós estamos falando, vamos falar Qual sobre... é o tema? Vamos falar. Primeiro tema, né? Boa. Qual é? Qual que é? Como é que vocês botaram o tema? Como um dentista... Ixi, Calma aí, tem que ver. É como os dentistas... Por Por que que os dentistas não atingem os seus sucesso objetivos Eu financeiros? sabia que era sobre finanças. Por quê, Falar gente? exato. Por que não atingem? E primeiro, antes de falar por que não atingem, vamos falar por que a gente está falando sobre isso, né? Muito interessante esse porquê. Como o Alan acabou de falar, os três atendem, nós somos dentistas, estamos ali todos os dias na luta e nós temos contato com muitos dentistas, né? Então, a gente sabe que uma das missões do dentista de sucesso é trazer habilidades que são cruciais para o sucesso de qualquer profissional e no caso da odontologia é crucial para o sucesso da odontologia, mas que são pouquíssimos faladas, né? Habilidades que não são comentadas e que não são ensinadas na faculdade, em cursos. Então são habilidades que são meio renegadas pelos dentistas. E essas habilidades são extremamente importantes para qualquer profissional ter sucesso. Então por isso que e uma dessas habilidades é a questão financeira e como cuidar, como gerir suas finanças, né? Então essa é uma das habilidades. Uma coisa importante para falar também, antes da gente começar falando, nós os três não somos peritos no assunto, nós temos algum conhecimento sobre finanças por leituras de livros, fazer cursos na área, mas nós estamos aqui aprendendo também com todos vocês. Então se alguém aí tiver algum conhecimento mais elevado do assunto, que por favor que interaja com a gente, que nos corrija se a gente estiver errado alguma coisa, porque a nossa questão aqui é levantar um tema para a gente discutir, e não a nossa missão, né, do Dentista de Sucesso não é um conhecimento, uma transmissão de conhecimento vertical, naquele sentido que nós aqui os três temos todo o conhecimento e aí nós estamos somente transmitindo conhecimento. A gente sabe que a maior tendência, assim, a maior conexão se dá quando há uma troca de conhecimentos, né? Então a gente vai passar os conhecimentos que a gente tem aqui, mas a gente também espera de vocês complementos e considerações. Isso aí. E a gente dividiu, né, a live em 4 partes, né? E a primeira é uma coisa que um erro que a gente vê muito comum é que não só os dentistas, mas qualquer outro profissional não tem o controle do tanto que gasta. E isso até no livro do Bezurel, ele fala que as pessoas gastam de 30% a 300% mais do que elas acham que ela gasta. Então assim, se você acha que você gasta 1.000, você vai gastar de 1.300 a 3.000 a mais, entendeu? Então assim, você tem que começar a anotar todos os seus gastos para você começar a entender o que realmente você gasta. Então desde uma aguinha, uma balinha que eu comprei, vai anotando tudo, porque uma água todo dia, uma balinha todo dia, no final do mês é 60, 70 reais. E são várias coisinhas pequenas que às vezes a gente acaba deixando passar, né? Eu até gosto, você citou o livro do Bezurel e ele cita em alguns tópicos, né, da educação financeira.
E antes de entrar nessa questão do controle financeiro, de você controlar quanto você ganha, quanto você gasta, ele fala de uma outra questão que é a mentalidade. Você tem que corrigir a sua mentalidade. Você, antes de pensar em ser uma pessoa rica, vamos dizer assim, você tem que pensar como uma pessoa rica, né? E tem algumas crenças, algumas questões que são típicas das pessoas que não têm sucesso na vida, que é a mentalidade do fracasso, né? E antes da gente começar uma educação financeira, a gente tem que corrigir essa nossa mentalidade. Não sei nem se eu estou entrando nos próximos temas, mas só para a gente antecipar aqui, para a gente dar também uma sequência lógica, né? Porque como o Paulinho falou, nós não somos experts, nós não somos consultores financeiros, nós só nos interessamos pelo assunto. E aplicamos na nossa vida pessoal, né? Exatamente, eu posso dizer que isso para mim foi uma coisa mais recente, né? Só depois que eu comecei a desenvolver, junto com os meninos, o Dentista de Sucesso, que eu comecei a ter contato com esse tipo de conteúdo e eu comecei a modificar. E justamente essa questão da mentalidade foi com onde era o meu maior problema, né? O maior problema, e acho que da maioria das pessoas que não tem um controle financeiro adequado, é a questão da mentalidade, né? E ele fala, só para dar um exemplo assim, do que é uma mentalidade pobre e uma mentalidade rica, tá? A mentalidade pobre, ela pensa no dia a dia, no amanhã, ela pensa o que eu vou fazer hoje para comer amanhã, né? Então isso é uma mentalidade... Prazer imediato, né? Prazer imediato, ele não consegue projetar coisas meses à frente, anos à frente, décadas à frente. As pessoas ricas de verdade, milionárias, elas planejam as vidas delas décadas à frente, né? Então isso é uma coisa muito interessante. E aí, depois que você faz esse trabalho de corrigir a sua mentalidade, você eliminar algumas crenças limitantes, como, por exemplo, ganhar dinheiro é feio, que todo rico é corrupto. Isso são coisas de mentalidade de classe média, mentalidade pobre. Não estou dizendo o bolso, entendeu? É a mentalidade. E aí, depois que você faz essa correção, elimina algumas crenças limitantes, você entra nesse segundo pilar da educação financeira, que é você começar a fazer o controle adequado das suas receitas e dos seus gastos. Exatamente. E o controle adequado, ele é uma coisa minuciosa. Você tem que anotar exatamente tudo que entra e tudo que sai. Ainda mais nós, né, dentistas profissionais liberais, que temos o nosso ganho é variável, né? E um segundo, ele falou que precisa desse controle, não é só você, não, é muita gente. E nós somos de Juiz de Fora, você perguntou Minas Gerais. Só interromper um pouco mais. E uma coisa, dando sequência no que o Alan falou, uma prática que é muito comum entre os dentistas, que a gente fala e cansa de falar, é que isso acaba atrapalhando e confundindo todo esse processo de não ter controle do que ganha, do que gasta, é você não separar suas contas, né? Você tem seu consultório, você tem sua clínica, e aí você vai, o dentista que tem aquele ganho, né, quem tem consultório aí e clínica sabe, tem aquele ganho quase que diário, né? Você ganha um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí aquele pouquinho que você ganha, você sai do seu consultório, vai lá, compra um refrigerante, paga o seu lanche da noite, ou vai lá no shopping compra um presente para a namorada, e aí vai misturando as contas. Pessoal com profissional, com profissional, aí você tá achando, é aquilo que o Luquinhas falou, aí entra naquilo que o Luquinhas falou. Você acha que você tá ganhando X, mas na verdade, você tá gastando X, na verdade você tá gastando muito mais, tanto e até ganhar história. Também. Às vezes você acha que você ganha X, você ganha 2X. Só que você vai gastando dinheiro sem ver, misturando conta do consultório com conta pessoal, o dinheiro parece que não rende, né? Parece que desaparece. Exatamente. Você, por exemplo, muitas pessoas fazem isso, colocam o bolo de contas tudo junto, por exemplo, o aluguel da casa pessoal, o aluguel da sala, a conta de luz da casa, a conta de telefone do consultório, da clínica. Isso daí é errado, isso daí, falando em termos de educação financeira, é totalmente errado. Você tem que ter essa distinção, entendeu? Para que você consiga controlar adequadamente o que é realmente uma receita, o que são os seus ganhos, os seus gastos e o que você tem de líquido mesmo que sobra, que aí sim entra no outro bolo, na outra, para você pagar sua conta, pagar seu aluguel, essas coisas. Exatamente. E a Maria que falou da sobrinha dela, que está em PSF, que está ganhando um pouco menos, mas
Isso serve para qualquer valor, independente de quanto você ganha, você já tem que começar a se organizar financeiramente para que quando seus ganhos forem maiores, você já está organizado e o dinheiro render ainda mais, né? Fazer valer o dinheiro. O Alan citou crenças, né? Isso é uma crença que a gente tem muito forte, né? Essa crença porque a gente tinha também, né? Não excluindo a gente dessa conversa, desse bolo, né? Essa crença de que, quando eu estiver ganhando mais, eu me organizo. Ou, quando eu ganhar X, quando eu ganhar 20 mil, aí sim eu vou conseguir me organizar. Mas a organização, ela é muito mais fácil você organizar quando você ganha menos do que quando você ganha mais. Parece uma coisa boba, né? Mas pensa numa empresa, assim. É mais fácil você organizar uma empresa multinacional ou é mais fácil você organizar uma empresa pequena? Ou um consultório. É mais fácil você organizar o seu consultorinho lá com uma cadeira ou uma clínica com 200 unidades. Então, qualquer coisa na vida é assim. É mais fácil você organizar um pouquinho e você só vai conseguir organizar o muito quando você tem um pouquinho organizado. Se você tem um pouquinho desorganizado... Certamente você não vai nem chegar no muito, né? Exatamente. Porque... você pode até aumentar o seu ganho, né? Mas se aumenta o ganho, que aí já vamos entrar no segundo tópico, que é exatamente sobre isso, que é qual que é o segundo motivo por que os dentistas não conseguem atingir seus objetivos financeiros, é que ele ganha mais... Que ele gasta igual ou maior do que ele ganha, Isso, né? Exatamente. O ganho dele, ele sempre fica... ou 0 a 0 ou ele está devendo, né? Exatamente. Então assim, e isso não depende da quantidade, né? Então, por exemplo, o dentista normalmente começa, como todos, ganhando um salário menor e aí, não, mas agora eu não ganho tanto, então eu me permito gastar mais ou empatar, não ter reservas. E quando eu estiver ganhando mais, eu começo a pensar nessas reservas. A questão da reserva, a questão de ter uma organização, ela é proporcional, né? Então, assim, você organiza percentualmente. Então, quando você ganha menos, você vai ter uma reserva, vai ter uma organização de montante menor. Né? Mas é proporcional. Então, quando você ganhar mais, seu montante de reserva vai ser maior por conta da proporção. Mas se você não se organizar pequeno, certamente grande você também não vai Tem uma coisa que você falou interessante, porque as pessoas acham que ser rico é você ganhar muito dinheiro, né? Sim. Na verdade, ser rico não é você ganhar muito dinheiro, é você ganhar mais do que você gasta, né? Sim. Então, você tem que ter, muitas vezes você vê assim, o pessoal médico, galera que sai da faculdade, ou até muitos dentistas saem da faculdade, já começam a ganhar uma graninha, ganham bastante, mas na mesma proporção, ou até mesmo mais, eles vão aumentando o padrão de vida. Então você sempre tem que estar ajustando o seu padrão de vida para que ele seja menos, não é igual, ele seja menos do que você ganha. Até porque tem coisas intangíveis que a gente não consegue botar nessa balança. Existem emergências, existem coisas que não estavam previstas que podem acontecer. Então vocês não podem nunca ter um padrão de vida acima daquilo que você ganha, né? O Elinho, ele falou uma coisa certa, que a gente tem que separar o nosso prolabore, né? Então, assim, o prolabore é o salário, mesmo que você esteja trabalhando no seu consultório, você precisa do seu salário. Você precisa do seu salário para você pagar suas contas pessoais e para você estar sempre motivado. Sim. E o que sobrou dali é lucro, que aí depende se é CNPJ ou se é pessoa física, aí você faz a retirada de acordo com o que for melhor para você. Mas é muito importante você ter sempre um prolabore para você. Você é funcionário de você mesmo, né? E uma coisa interessante que tem relatado no livro Segredos da Mente Milionária, esse livro aqui é um dos livros que a gente indica para começar uma construção de ideias sobre o cuidado financeiro. Ele fala que as pessoas de classe média, normalmente, elas focam em um dos 4 pilares da construção financeira, da riqueza financeira, né? Da prosperidade. Ela foca só no pilar ganhos, né? Ele fala aqui no livro que são 4 pilares, basicamente, que a gente tem. Os rendimentos, tá? E dentro dos rendimentos a gente divide em rendimentos ativos e rendimentos passivos. Tem a poupança, os investimentos e a simplificação.
Então vamos lá que eu vou explicar mais ou menos cada um desses pilares. O rendimento, ele é passivo e ativo. A gente normalmente só foca no rendimento e no rendimento ativo. Qual que é o rendimento ativo? É aquele que você está lá todo dia, entrando no seu consultório, gastando seu suor para atender o paciente e ganhar. O principal combustível do ativo é o seu tempo. Você está Exatamente. vendendo o seu tempo. Se você adoecer, você não... Você parou de trabalhar, você para com o seu ganho ativo. Exatamente. Então essa é a definição. Exatamente. Então assim, nós focamos em metade de um dos 4 pilares. Olha só como que... Imagina um carro andando só com meia roda. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas. É um carro andando com meia roda. Nem é uma roda inteira, né? O rendimento passivo é aquele rendimento que você tem através dos investimentos que você fez. Ou de um aluguel, ou de algum processo que você não vende. Você é dono de uma clínica, por exemplo. A clínica ela já roda sem você trabalhar nela, por exemplo. Ela já tem uma lucratividade sem que você precise trabalhar nela. Ou você, por exemplo, é dono de uma rede de franquias que recebe royalty dos franqueados. Então esse valor, isso já entra no rendimento passivo, né? Porque é um dinheiro que vai entrar sem que você precise vender o seu tempo. Exatamente. Tem um dentista trabalhando para você, Sim, né? Tem um dentista no seu próprio consultório nos horários que você está vago, por exemplo. Mas que ele é fixo, por exemplo, né? É um rendimento passivo. E aí entra no segundo pilar, que é a poupança, né? De nada adianta, como a gente falou no primeiro passo, a gente ficar preocupado em aumentar nossos ganhos e manter esse processo de aumenta ganho, aumenta gastos. Só para deixar claro, pessoal, não é caderneta de poupança, é o investimento que você vai no banco e coloca o dinheiro na poupança. Poupar, é questão, né, de poupar o seu dinheiro. Sim, esse é o segundo pilar. Então não adianta, normalmente a gente que fica focado mais na questão do rendimento ativo, de achar formas para ganhar mais, a gente esquece esse outro pilar e aí ganha mais, porque quando você foca em alguma coisa, normalmente acontece aquela coisa. Só que você ganha mais, descuida do resto e você não consegue poupar de uma forma proporcional. E aí você entra numa roda, né, da corrida dos ratos, que a gente vê em algumas... Que é uma definição do Pai Rico, Pai Pobre, que é um outro livro legal. Que aí você tem que cada vez mais trabalhar mais para sustentar aquele seu padrão de vida. Então entra num processo vicioso, né? Você aumenta seu padrão de vida, tem que ganhar mais, trabalhar mais e cada vez... E o seu tempo é um tempo limitado. Então você começa a não conseguir usufruir de tudo aquilo que você está conquistando. Então é um processo que a gente tem que preocupar. O segundo pilar, que é a poupança. O terceiro pilar é o investimento, porque aí entra naquilo que o Alan falou. Não é poupar na caderneta de poupança, talvez não seja o melhor dos investimentos. Então você tem que aprender a multiplicar o seu dinheiro que está poupado. Para gerar aquele rendimento passivo, né? Exatamente. Então, por exemplo, você botar o seu dinheiro debaixo do colchão, por exemplo, é poupança. Você está gastando menos do que você ganha, né? Mas não é a melhor forma de poupar. E na verdade você está perdendo porque o dinheiro ele não tem um valor fixo. Um real não é um real. O real de hoje não é um real de 10 anos atrás. Então, você está botando dinheiro debaixo do colchão, você está guardando o seu dinheiro, mas você não está poupando. Você não tá... você está poupando, mas você não está investindo Exatamente. Ele, né? Exatamente. E aí você precisa desse pilar para você aprender a otimizar esse dinheiro que você ganha. Porque senão é igual uma peneira furada. Você está colocando ali o seu dinheiro naquela peneira, só que você não maximiza o potencial daquele dinheiro. Então você vai ter que ganhar muito mais para você atingir um objetivo financeiro de longo prazo, objetivos maiores, né? A Marcela falou de crise. Marcelo, crise acho que é um ponto bom para a gente fazer uma live só de crise. Já vamos anotar aqui para a gente fazer uma live só de crise, para a gente abordar ele por completo. E se quiser sugerir temas, a gente... Fica à vontade, a gente vai fazer live semanal agora. Se vocês quiserem mandar por direct, sugestão, fiquem à vontade. E o quarto pilar, gente, que é um pilar que normalmente as pessoas também deixam ele bastante de lado, é o pilar da simplificação. O que seria esse pilar? É o estilo de vida que você julga que é melhor para você. Então, se você julga que para você ser feliz, que para você atingir o seu sucesso, você precisa estar num iate, tomando champanhe mais caro, e em hotel 5 estrelas, por exemplo, não tem problema nenhum, tá, gente?
Só que essa questão, você vai ter que ter um ganho maior, uma poupança maior, e isso tem um custo, né? Então, o seu estilo de vida, ele está ligado diretamente, proporcionalmente a todos os outros pilares. Então, se você julga que para ser feliz você pode ter uma vida mais com menos gastos, isso vai te ajudar a alavancar a atingir seus objetivos financeiros. E o Lennon falou uma coisa que é verdade, que a gente viu em muitos estudos de caso. Que é verdade não, a gente acha que é verdade, né? E que vimos em muitos estudos de caso. Quando você não ganha bem, você acha que sucesso é ganhar dinheiro. Quando você consegue ganhar dinheiro, você percebe que isso não é um sucesso. Sim. E o Vitor Clavide falou isso bem claro. Ele falou, às vezes você acha que sucesso é ganhar dinheiro. Quando você chega lá, você vê que dinheiro é importante e tal, mas você passa a dar valor para outras coisas que são mais importantes que o dinheiro. Essa opinião nossa, que pensa diferente, não está errado, tá? Mas é só porque a gente concorda com o Lennon também. Deixa eu só aproveitar o gancho do quarto pilar, que é a simplificação. Por que a gente está dizendo? A simplificação, acho que basicamente também uma forma de explicar ela é que você tem que estar sempre controlando esse seu padrão de vida, para você não exigir cada vez coisas mais complexas, mais selecionadas, porque se você tiver essa mentalidade de sempre elevar o padrão na mesma proporção dos seus ganhos, da sua receita, você vai chegar a um ponto que se torna insustentável, né? Vira uma pirâmide invertida. Então, você tem que simplificar seu estilo de vida. Obviamente, você se permitir fazer algumas extravagâncias esporadicamente, isso daí todo mundo deve fazer, porque a caminhada tem que ser prazerosa, né? A gente não tem que só pensar no futuro, só o futuro mais tranquilo. Igual alguém, agora foi o próprio Ben Zurel falou com a gente, assim, você, por exemplo, planejar, nossa, quando eu me aposentar, eu vou lá para Machu Picchu, sei lá, vou lá para aquelas escadarias. Você nem sabe se você vai ter força para subir uma escada, você não sabe se você vai estar com vontade disso. Suas vontades não vão ser as mesmas. Então, assim, você tem que simplificar as coisas da sua vida, mas você, claro, mas você precisa... milionária. Isso. Não, do T. Harv Eker. Você precisa aproveitar a jornada, mas é isso que a gente está falando. E tudo isso tem como você se planejar, programar para justamente fazer essas extravagâncias, se permitir às vezes uma coisa que não pode ser uma rotina, né? Exatamente. Então, só falar de novo que eu falei rápido, interrompi, desculpa. Claro, né? É Os Segredos da Mente Milionária, que é o nome do livro. Do T. Harv Eker. Porque aqui vai aparecer contrário, né? É verdade. Mas depois a gente coloca no Stories pra vocês uma foto da capa. E ô Pri, a gente tá anotando aqui as suas dicas pra gente fazer live depois, tá bem? Então, nós percebemos que se a gente joga esse jogo do dinheiro com meia roda, né? Se a gente colocar os 4 pilares como se fosse um carro, e a gente tenta andar com esse carro só com meia roda, com rendimentos ativos, e você nota como que vai ser muito mais difícil você atingir seus objetivos financeiros de longo prazo, né? Então começa a se tornar impossível para as pessoas. Falar em liberdade financeira, em aposentadoria precoce, para muita gente parece uma conversa de outro mundo. Mas, claro, se você anda com um carro com meia roda, é difícil você chegar numa outra cidade. Agora, se você anda com um carro com as 4 rodas, a chance de você, a rapidez com que você vai chegar nessa outra cidade vai ser muito maior. E a estabilidade mesmo, né? E a estabilidade, o equilíbrio, né? Exatamente. Pode passar para o terceiro? Até já antecipamos um pouco, né? Mas o terceiro motivo das pessoas não terem sucesso financeiro é que elas não investem da forma correta, né? Exatamente. Que é um dos pilares, como a gente acabou de falar, da questão da educação financeira, né? Que é a questão do investimento, de você saber como direcionar alguma receita para que aquela receita gere para você rendimentos passivos. Passivos acima da inflação. Acima da inflação. Também. Então, assim, muitas pessoas falam aí da aposentadoria. Vocês já pensaram como é que vocês vão manter o padrão de vida de vocês quando vocês não pararem de trabalhar? Será que vocês vão conseguir manter esse padrão?
só dependendo, por exemplo, do INSS ou até mesmo de uma previdência privada? Será que essa é a melhor forma? Será que vocês já se imaginaram quando chegar essa época, que vai ser uma época onde certamente vocês vão estar mais velhos, vão ter às vezes problemas de saúde, vão precisar consumir remédios, os planos de saúde vão ser caríssimos. Você manter um padrão de vida normal mesmo, né? Mais que não aconteça nada assim. É o que é comum, eu entendi o que você quis dizer, mas que não aconteça nada, para você manter o padrão de vida que você teve durante todos os seus anos de trabalho, você precisa ter uma outra fonte de renda, né? E provavelmente pela sua idade, você já vai estar talvez cansado de trabalhar pelo menos no mesmo ritmo que você trabalhava, você precisa de uma renda passiva, né? Isso é obtido através dos investimentos que você faz. E investimento não é você botar o dinheiro na bolsa de valores, você botar o dinheiro num tesouro direto. Investimento muitas vezes você pode ser dono de clínica, igual a gente falou assim, não é o nosso objetivo aqui dizer qual é a melhor forma de investimento, mas investimentos existem inúmeros tipos, né? Inclusive é importante você buscar entender como é que funciona, até quando a gente for falar de crise, a gente entender que certos investimentos eles tendem a render mais em momentos de crise, por exemplo, outros ao contrário, quando tem crise despenca. Então assim, vocês têm que saber direcionar esses investimentos. Isso é uma das questões que as pessoas não entendem, elas não têm essa disposição para buscar e elas acreditam na mídia, né? Acreditam no gerente do banco que fala para você fazer uma previdência privada. Será que isso realmente é interessante? Você parou para pensar, o que o dono do banco, de que o banco vive, né? O banco vive de vender produtos, como a gente vende tratamento odontológico, como a gente vende saúde, como a gente vende estética, o banco está vendendo. E um dos produtos que ele vende é a previdência privada. Mas, por exemplo, você perguntou, e o que ele faz com esse dinheiro? Como que o banco investe o dinheiro que ele ganha? Porque ele investe, ele é um dos maiores investidores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai lá, faz uma previdência privada, entrega aquele dinheiro para o banco, o banco vai e investe no Tesouro Direto, por exemplo. Você poderia ter pulado essa atravessadora aí. Para ter um atravessador, para ter um intermediador, existe um custo. Tem um custo, ele cobra uma tarifa para isso. E aí você coloca na sua cabeça que, nossa, mas é muito complicado investir em Tesouro Direto, mas isso é uma coisa que eu nem sei o que é, nem nunca ouvi falar. Mas não é tão complicado, é super simples na verdade. Se vocês quiserem se informar a esse respeito, o que não falta é informação, até inclusive no site mesmo, digitem no Google Tesouro Direto, e eles mesmos têm um passo a passo de como você começa a investir, você não precisa de muito dinheiro, enfim, é só um tipo de investimento e só para vocês botarem na forma de vocês pensarem essas dúvidas, essas perguntas, para que vocês não se enganam, não se deixem enganar pela mídia, pelos bancos, né, que são os maiores influenciadores. E uma coisa que eu acho que é interessante falar é porque o cara pode investir pouco. Tem investimento para quem tem pouco dinheiro, para quem tem médio, para quem tem muito. Tem investimento para quem quer arriscar pouco, arriscar médio, arriscar muito. Para quem quer o dinheiro para hoje, para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos. Então tem investimento para você, independente de qual é essa situação. E é importante, né, porque é interessante que somos dentistas, então a gente sabe, assim, né, vive com colegas. Cara, a gente perde nenhum tempo pensando sobre isso, né? A gente fica preocupado lá, como eu vou ter mais paciente, como que eu vou lotar minha agenda, como que eu faço para ganhar mais dinheiro, como que eu vou aumentar meu ticket médio, mas volta a falar, não adianta você andar com o carro com meia roda, porque vai ficar desajustado, né? Essa questão do investimento, ela potencializa. O investimento é uma coisa tão importante que se você tiver uma mínima noção de investimento, você pode começar a ganhar, através dos seus investimentos, das suas rendas passivas, aquilo que você ganha durante um dia de atendimento, uma semana de atendimento. Olha, imagina você ter investido, seja independente de qualquer investimento, aquilo que vai te economizar uma semana de atendimento. Imagina, olha que coisa agradável. E imagina você ter de rendimento passivo aquilo que vai te gerar
metade do seu mês de investimento sem você fazer nada. Metade do seu mês de trabalho, né, que eu quis dizer. Então, isso é possível, e é possível também você ter um rendimento passivo que vai te gerar a mesma quantidade de renda que você trabalhando um mês inteiro. Isso basta você entender, basta você ter uma meta concreta e pensamentos de longo prazo para você construir isso. Isso é um processo que você constrói. O primeiro passo dessa construção é aprender e gastar um pouco do seu tempo com esse assunto, né? Isso. Pessoal, a gente está anotando aqui o tema das lives aqui, viu? Uma pergunta e o Leno perguntou assim, pelo conhecimento que vocês adquiriram conversando com os dentistas de sucesso, em média, quanto tempo eles levaram para ter o retorno? Posso só, antes de responder essa pergunta, falar qual é o principal investimento que essas pessoas fazem? Antes de falar do tempo que eles têm, em média, até porque isso é uma coisa que depende, varia para cada um, mas o maior investimento que qualquer um pode fazer, acho que aqui todos concordam, né, pessoal? Sim. É uma coisa chamada conhecimento. Você investir em conhecimento... Investir naquilo que você conhece, né? Exatamente. É o primeiro passo, porque é daí que você vai ter bagagem para fazer outros investimentos. Exatamente. E o Ed falou isso no estudo de caso dele. E aquela brincadeira, né? Você prefere uma pílula azul que você vai ganhar 10 milhões ou uma pílula vermelha com conhecimento que você tem hoje ou você há 20 anos atrás? As pessoas preferem a pílula do conhecimento porque elas sabem que com conhecimento há 20 anos atrás elas podem fazer muito mais que os 10 milhões, né? Então o conhecimento ele fica perpétuo, né? E não tem preço. Então o padrão que nós encontramos nos dentistas, esse talvez seja o padrão da parte financeira que a gente encontrou. Depois deve deixar você completar. Todos os dentistas de sucesso, assim como todas as pessoas de sucesso, elas valorizam o conhecimento, elas pagam para adquirir conhecimento, elas investem em conhecimento. Olha, não tem muito um tempo certo, porque varia. Depende do investimento. Cada um tem uma história, eu acho também. Teve, igual a Tininha, ela fez fisioterapia primeiro, depois foi pro odonto. Entendeu? Tem gente que às vezes já tinha um consultório para começar a trabalhar, teve gente que começou do zero. Então varia muito de profissional para profissional, sabe? E depende do tipo de investimento, né? Você está investindo no seu consultório, ampliando o seu consultório, não deixa de ser um investimento. Você está investindo em tesouro direto. O tesouro direto ele tem uma rentabilidade de X. E eles não pararam de investir, não param, porque o investimento ele é constante, né? Você pode investir num negócio. Isso. O Hélio até perguntou ali em cima, perguntou assim, é melhor aumentar a retirada de lucro ou fazer reinvestimento? Sempre o reinvestimento que você... É outra questão importante, né? Ou você reinveste para captar paciente, ou você reinveste para gerar valor para seus pacientes, fazendo uma mudança do seu consultório, pintando de uma outra cor, colocando uma cadeira mais confortável. Eu acho que o reinvestimento é sempre interessante para você aumentar seus rendimentos para depois você aumentar a retirada. E sempre que você reinveste, você entra numa questão exponencial, né? Então, assim, você identifica algo que está dando certo e você, às vezes, dobra o investimento, você vai ter um resultado 4 vezes maior. Aí você pega, retira aquilo que você investiu, beleza, já garantiu aquilo. E reinveste mais um tanto. E aquilo vai se tornando algo exponencial. Por isso que todo mundo fala, você fica rico do dia para a noite. As pessoas ficam milionárias do dia para a noite. O problema é que esse dia às vezes demora, mas depois que você fica, é uma coisa assim, é exponencial, assim. Depois que você tem dinheiro, então é muito importante essa mentalidade de que a gente precisa plantar para colher, que sabe, ter a consciência de que o início ele é mais difícil porque você não vai ter muito recurso. Então, quando você não tem muito recurso, os frutos daquilo, a renda passiva que você vai adquirir, ela é menor, mas você tem que começa investindo um pouquinho, aquele pouquinho já vira um tanto. Quando a gente fala em investimento, a gente está falando em juros compostos, que é outra questão que potencializa o ganho. E a gente tem que ter essa mentalidade. É importante começar hoje, não amanhã eu começo. Porque amanhã nunca chega. Amanhã, você falar que amanhã você começa, nunca vai chegar amanhã. Independente se você já está com 30 anos de carreira. Se você não começou, começa hoje. Não tem jeito. Então, assim, você não perde em fazer isso, né? E a base, frisando, é o que o Alan falou. Tudo começa com um novo conhecimento. Então, se você quiser aprender a investir seu dinheiro no Tesouro Direto, procure informação sobre isso. Se você quiser aprender a potencializar seu consultório, aprenda como que você aumenta a sua estrutura, mas
tenha um embasamento do conhecimento para você tomar qualquer atitude. Não vá No achismo, somente no achismo e nas ideias jogadas das pessoas. Né? Exato. Tenha Até como base- alguém falou aqui, eu peguei de canto de olho, falar um tema, sugerir um tema para uma outra live sobre tesouro direto. É uma coisa que pode rolar também. Sim, com certeza. E eu acho que o quarto ponto é um ponto muito interessante, o quarto e último ponto. Você tem que ter um objetivo, senão não adianta você juntar dinheiro por juntar, entendeu? Isso não vai te motivar, isso quando for competir como prazer momentâneo vai perder, não tem jeito. Mas quando você junta com um objetivo, igual por exemplo lá nos Estados Unidos, a gente vê os caras juntam dinheiro pro filho fazer a faculdade. Sim. Você olha o foco que o cara tem, né? Não estou falando que você tem que fazer pro filho fazer a faculdade, não, vai ser pro consultório alavancar, vai ser para eu aposentar com 40 anos. Para eu comprar um Não sei, apartamento. pra você comprar um apartamento. Mas você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo que é maior, que quando você tiver uma tentação, ele vai ser maior do que a tentação. Algo palpável, né? Algo palpável. E não só para ter algum bem, né? Não só para consumir um passivo, né? Que normalmente os objetivos financeiros do nosso meio é objetivos para comprar passivos. O que é comprar passivo? Comprar algo que vai te dar gastos. Um carro, por exemplo, o apartamento é discutível porque ele pode ser um investimento também dependendo da forma que você usa. Mas tem objetivos que vão potencializar seus ganhos. Então, construir uma independência financeira, por exemplo, uma aposentadoria precoce, por exemplo, de você ter um rendimento passivo igual ao seu ganho mensal. Olha que objetivo legal de vida. Então, você cria esse objetivo, mas coloca um número escrito no papel, uma meta com específica, mensurável, atingível, né? E smart, né? Então, coloca uma meta e traça essa meta, assim, ó, por semana eu tenho que fazer isso, durante o mês vai ser isso, durante o ano vai ser aquilo. Então, cria objetivos palpáveis para você se motivar com cada vitória dentro daquele processo. Não, e o que você falou é interessante, sim. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu amo trabalhar, eu quero continuar trabalhando. Não, beleza, você pode trabalhar o resto da sua vida. Só que você vai escolher trabalhar. É diferente do que você precisar de trabalhar. Você trabalhar sem esse peso de vender o seu tempo, você trabalhar por prazer, é outro esquema, né? Exatamente. Então, aí o Paulo falou a questão do investir em ativos, aí eu lembrei de uma historinha que até foi na época da faculdade, assim, que quando a gente entrou na faculdade, né, tem aquela questão, né, pessoal, muitas pessoas entram na faculdade e ganham carro, né, dos pais, né, e aí eu lembro que, eu não sei quem que falou isso pra mim, eu falei, se eu soubesse como seria a faculdade, eu, em vez de pedir um carro pro meu pai, eu pedi uma máquina de Xerox. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um pensamento totalmente de pensar em um investimento ativo. Porque assim, o carro ele é uma coisa que só te dá despesa, né? É uma alegria quando você compra, claro que ele agiliza seu transporte e tudo mais, mas o gasto é muito alto, né? E você vai entrar com uma faculdade, você vai ver que você tem outros gastos e aí eu achei muito legal essa historinha de comprar uma máquina de Xerox, porque a gente gasta muito dinheiro com Xerox, né? Além de tudo, você poderia vender para os amigos. E assim, aí entra o custo de oportunidade, né? Quantos carros esse indivíduo que comprou a máquina de Xerox não poderia fazer com essa máquina de Xerox? Essa é a questão. Essa é a diferença de você adquirir um ativo. O ativo, ele vai te dar N carros. Exatamente. Só que ele vai te dar o N carros com um pequeno detalhe, que é o grande detalhe. Sem o seu suor. Ele vai te dar... O ativo, o passivo, né? O passivo, Passivo. O passivo vai te dar o carro, o mesmo carro, só que com o trabalho do passivo. Não é o seu tempo que você está vendendo mais, é o próprio passivo que vai te fornecer esse carro. Então, você desvinculou o seu ganho do seu tempo. Ou seja, você vai ter tempo ou para trabalhar mais, se você quiser, e ganhar mais, ou para você fazer aquilo que você gosta. E o cara do Xerox vai poder comprar vários carros, não é porque ele vai xerocar o carro, não. É porque ele vai receber a grana do investimento e vai poder comprar o que ele quer. Não quer dizer que a gente não está falando para não comprar um carro de jeito nenhum, mas para você escolher melhor os seus investimentos de acordo com sua fase financeira, sua fase de vida. Né? Essa é uma analogia legal porque justamente demonstra como muitas pessoas elas saíram do nada e conseguiram construir impérios.
porque elas tiveram essa mentalidade, pô, agora eu poderia comprar um carro, mas se eu segurar mais um pouquinho e investir esse dinheiro em algo que vai me trazer um retorno, daqui a pouco eu vou comprar meu carro do mesmo jeito, mas sem endividar, né? E aí você vê caras como o Silvio Santos, que começaram como camelô, você vai ver vários dentistas que por exemplo, o Anderson Bernal, que ele começou atendendo num consultório, igual ele fala, né, que cheirava xixi de cachorro, e assim, toda vez que ele tinha um dinheirinho, ao invés dele aumentar o padrão de vida dele, ele melhorava o consultório, que era o que dava renda para ele. E à medida que isso foi acontecendo, ele foi. Aí um dia ele comprou um Serec lá, né, que custava 300 mil reais. Já tava no consultório de xixi, já tava no consultório. Já tava no outro consultório, aí as pessoas vinham falar para ele assim, nossa, você tá gastando um preço de um apartamento. E ele, sabe, aquele jeito desbocado dele, e eu com isso, cara, eu tô pensando no futuro. E você vê que essa mentalidade dele, o que fez? Fez o cara chegar onde ele tá hoje, entendeu? Hoje ele compra quantas casas ele quer, sem se endividar, sem mudar o padrão de vida dele, sem deixar de ter um padrão realmente elevado, né? Então essa é uma das questões que também fecha assim um pouco esse assunto, essa questão da mentalidade. Novamente, a gente começou falando da mentalidade e é isso que a gente bate muito na tecla, né? A mentalidade, ela precisa ser corrigida. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas você é mesquinho, você pensando assim, você está sendo mesquinho, você está deixando de aproveitar a vida. Dá pra fazer tudo. A questão é que no momento algum a gente falou que não é pra aproveitar a vida. Dá pra fazer tudo, dá pra viajar, dá pra ter o seu carro, dá pra você poupar o seu dinheiro pro futuro também. Até porque se você quiser aproveitar demais a vida, uma hora você vai ter que pagar o preço daquilo, né? Quantas pessoas passam a vida inteira tendo um padrão acima do que podem e depois chegam numa idade onde cai o nível de vida, onde a pessoa fica deprimida porque ela não consegue manter o padrão de vida. Então, assim, tudo tem que ser equilibrado, tem que ser racionalizado. Não é nem mar nem terra, né? É um meio termo. E a mensagem, eu acho que final daqui é que existe esse meio termo. Dá pra você curtir a trajetória e chegar lá no final, ter um pote de ouro te esperando. Exatamente. Então vamos só fazer uma revisãozinha básica dos quatro pontos. 4 pontos que impedem os dentistas de terem resultados financeiros. Primeiro, não ter o controle do que ganha. E do que gasta. Isso. Segundo, ganhar mais ou igual ao que gasta, né? Ganha menos, né? Ganhar menos ou igual ao que ganha, né? Tá igual travando ali. Você ganhar não leia, é melhor não ler. Você ganhar um valor e tá sempre gastando o que você ganha ou mais. Você gastar mais ou igual ao que você ganha. Isso. O terceiro ponto é não investir da forma correta, que é aquela questão de você saber direcionar, para você magnificar os seus ganhos, né? Quando a gente fala em investimento, a gente fala em magnificação, né? Você conseguir potencializar os seus ganhos. E o quarto, não ter os seus objetivos claros. Financeiros claros. 2 livros aqui. Mais 2, né? Então, mais 2 os 3 livros estão para as pessoas, como nossa mensagem, uma das mensagens adquira o conhecimento, gaste um pouquinho do tempo de vocês, esquece um pouquinho ali o consultório, que depois vai voltar para o consultório, mas gaste um pouquinho do tempo de vocês aprendendo um pouco sobre esse assunto. Então, para a gente ter alguma coisa palpável para vocês, sempre a gente vai estar trazendo livros, vai trazer livros, artigos, alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa interessante para deixar alguma coisa concreta para vocês. Exatamente. Então, só vou voltar no primeiro aqui para quem chegou agora, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Esse daqui é Investimentos, que é um livro do Mauro Halfeld. Eu não li esse livro ainda. Quer falar um pouquinho sobre ele, Paulinho? Então, eu li os 3, tá? Ele fala mais sobre modalidades de investimentos, dá uma pincelada de uma forma bem tranquila, de uma forma mais simples, para quem quiser começar saber mais a fundo sobre investimentos. Ele é um livro indicado que tem uma linguagem bem tranquila. E para quem quiser já dar um up nesse processo, o livro do Gustavo Cerbasi também é um livro muito bom,
mas ele é um pouquinho mais aprofundado. Então, Investimentos inteligentes. já é um nível um pouquinho mais, um passo a mais, assim, se você quiser dar. Então, assim, essa sequência que a gente apresentou é a sequência que a gente iria sugerir de leitura. Isso. Que esse livro aqui é um livro que passa um pouco... Mentalidade bastante, né? Exatamente. E os outros dois já passam um pouco de educação de prática financeira. mesmo, educação, como investir seu dinheiro. E um outro livro que a gente não pode deixar de falar. Sim, do Benzuel. Que porque a gente sempre fala dele, fala né, dele, pessoal? por isso que a gente não trouxe ele como O Benzuel, ele fez uma parceria com o Dentista de Sucesso, a gente montou um curso específico para dentista, então a gente teve um contato bem legal com ele, né, tanto através do livro quanto com ele pessoalmente, que é o livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, que também ele fala um pouco, ele divide isso, primeiro a mentalidade, depois ele fala como você vai controlar os seus gastos, como é que você vai eliminar dívidas e como você vai investir. Então é um livro fantástico também. E é um livro simples, né? Sim, para iniciante. Eu li ele em um dia, de tão bom que é. Você vai lendo. E se você está perdido financeiramente, está muito atolado, seria uma boa sugestão para você começar a clarear um pouco o seu caminho. Saulinho, um abraço, Saulo. Fala, Saulo, beleza? Renato tá aí também. Ô Marcelo, a gente vai salvar a live, pode deixar. Vai pro YouTube. E Eduardo falou uma coisa certa, a gente tem que viver com um padrão de vida que conseguimos pagar à vista, que as pessoas parcelam de milhões de vezes e acho que vão se atolando, então o comentário dela fechou com chave de ouro aí. Deixa eu só aproveitar, pessoal, mandar um grande abraço pro Felipe Rossi, que está de aniversário hoje, então nossos parabéns aqui pro Felipe Rossi, que ele é um cara que merece todo o sucesso que ele tem no mundo, cara. O cara é fantástico. E ele é um dos nossos cases, mas o projeto também nos deu esse presente aí, que é conhecer o Felipe e outras pessoas muito incríveis. Então, que nós sejamos 1% de Felipe Rossi, né? Se todo mundo for 1% dele, já tá ótimo. Isso aí. Então, pessoal, sugiram temas para live. Se vocês estão gostando desse conteúdo, ajuda a gente a divulgar, deixe seus comentários, curta a nossa página, recomendem o nosso canal aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube para os amigos de vocês, que a nossa missão aqui é realmente trazer para a odontologia esses assuntos que a gente pouco tem acesso, né? São os assuntos não técnicos. Isso. E se ficar alguma dúvida, pode mandar um direct, ou sobre algum livro, ou sobre algum assunto que quer que aprofunda. A gente está à disposição. E outro recadinho, pessoal. A gente está começando a enviar dicas para a galera pelo WhatsApp, né? Que é um canal fácil, então a gente está sempre mandando dicas legais. Então, se vocês quiserem receber dicas, no nosso Stories a gente deixou o número de WhatsApp, é só vocês mandarem o WhatsApp para aquele número dizendo eu quero, que aí vocês vão entrar na nossa lista de transmissão e a gente vai mandar várias dicas legais aí para que vocês consigam atingir o sucesso aí na vida profissional, mas também na vida pessoal. É isso aí, gente, tem alguma coisa? Tudo tranquilo? Fechou com chave de ouro. Um abraço aí, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Até mais. Até semana que vem.